E o convidado de hoje é diretor, professor, ator, coordenador da faculdade Celso Lisboa, da parte artística. João Marcelo Palotino. Seja muito bem-vindo ao podcast Godot. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, João? Fique à vontade. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui nessa iniciativa maravilhosa. Ai, que bom. Que bom que você acreditou no projeto, tá aqui com a gente. Uhum. Vamos viajar nesse mundo agora. Não, gente, nós assistimos a peça que o João Marcelo fez agora, né? Ainda está em cartaz, mas enfim. E a gente falou, não, a gente precisa convidá-lo para vir aqui no Godot, não tem como, a gente precisa conversar sobre a peça que no início da peça já está escrito lá, isso não é uma peça, né, Carol? Sim. Eu já acompanho o seu trabalho já há um tempo, né, já acompanho, assisti Alice, né? Olha, eu legal. Assisti e assim, nossa, temos que conversar com essa mente. Entender melhor essa pessoa. Não, e o pior que o João tem essa carinha, né, de tranquilão, né? Quietinho. E a pegada não é fácil, né? É hard. É hard. Mas aí, vamos começar quando não era tão hard, assim. Porque teve um começo até chegar essa loucura toda artística aí. Descobrir esse artista aí que você precisava falar muita coisa, né? Porque suas peças são bem intensas. Acho que é um processo longo, né? A gente, quando atravessa uma certa idade, a gente começa a entender. A gente achava que quando tem 20 anos, 19, sabia alguma coisa, estava entendendo de alguma coisa. Quando você atravessa um tempo, um período, e já está fazendo aquilo durante 20 anos ou 25 anos, a gente começa a entender quais são as suas afirmações, vamos dizer assim, de linguagem. Eu comecei como qualquer jovem no Rio de Janeiro, enfim, fazendo cursos por ali, por aqui. Só que teve um acontecimento que foi um encontro meu com profissionais, com pessoas que modificaram a minha vida e que me colocaram nesse aspecto da linguagem e de companhia de teatro, de grupo. Mas eu quero saber antes. Eu gosto de fofoca. Da infância, aquele momento. Antes. Eu gosto disso, eu gosto de ir lá, quero saber. Do que você brincava quando você era criança. Estou tentando relacionar o que vocês viram, porque eu devo ter sido. Sei lá, eu tô aqui, ó. Quero cavar. Aonde o João Marcelo veio, lá de Barbacena. Quero saber como foi. Barbacena? Mas olha que interessante. A piada dos anos 80. Então, a minha mãe falava que o único lugar que eu ficava quieto era no teatro. Minha irmã saía correndo, gritava, e eu ficava parado quando começavam as luzes, o som, e eu ficava atento. Te prendia. Ou era dando uma volta de carro para dormir, que eu era um inferno, né? Era uma criança completamente hiperativa, ou me botava dentro do teatro, que eu parava, ficava assim, absurdo, vendo aquilo. E é muito, muito doido, porque eu passei uma fase muito da minha vida, eu comecei teatro com 15 anos de idade. Só que até os 15 anos de idade eu não me encontrava em lugar nenhum. Eu era completamente disperso na escola, não parava em lugar nenhum, então fiz muito esporte. Não era teatro na escola? Não tinha. Eu fiz parte de uma escola que me trouxe isso, na época não existe mais, mas que me trouxe esse lugar da arte, onde eu comecei a me sentir, mas não foi exatamente aí. Eu não sei como eu parei o teatro, quis com 15 anos fazer curso de teatro, fui fazer um curso de teatro, comecei a me achar ali. Mas a minha mãe conta desse meu lugar de atenção muito novo, onde eu parava. Nossa, que engraçado. Mas aí eu comecei a fazer teatro e as coisas começaram a se encaixar para mim. Era um lugar que eu comecei a me agarrar. Uma identificação, né? Direto. Porque eu era assim, meu Deus, assim. Como se minha família falasse assim, cara, o que a gente vai fazer com ele, sabe? Como é que vai ser? E é muito louco. Dando aula, você começa a encontrar todo mundo assim. Era hiperativo, assim? Você era... Hiperativo, déficit de atenção, aquela coisa louca, né? Acho que geralmente as pessoas que não se enquadram muito socialmente vão buscar ou se escorre, se debruça num lugar, o teatro, alguma coisa em arte que acolhe. Né? Eu vejo isso nos meus alunos. Então eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer teatro, li curso livre, eu comecei a cair em mestres e pessoas e figuras que
que tinha um discurso de arte dentro do teatro já, de cara. Engraçado que eu não tive muitas figuras que me jogavam para um lugar um pouco aleatório, inconveniente do que seria o teatro, e sim com muito rigor. Inconveniente, você fala dessa questão de estrelato uma coisa como se isso fosse egóica. À frente. Se fosse na frente, sabe? Uma coisa na frente. Né? Às vezes você encontra pessoas que botam isso em primeiro plano, né? E não, eram pessoas que estavam falando de máscara, de clown. E eu, com 15 anos de idade, não entendendo muito bem, porque a primeira experiência que a gente tem aqui no nosso país, na nossa cidade, é ser ator, Rede Globo, please. Fazer uma televisão, TV. fazer... Depois que você desenvolve algum senso um pouco mais na frente do que você quer. É isso mesmo? Ou não é pesquisa? Mas quanta coisa tem por trás, né? Não somente aquilo ali, só a TV, né? É natural você primeiro, né? O primeiro impulso, você ligar a TV e ver aqueles atores maravilhosos, eu quero fazer isso. Você vai em busca disso e depois vai recalculando. Pessoas que seguem esse caminho, outras... Né? E a sua mãe te levava pra assistir peça? Sim. Infantil? Eu acho que isso. Acho que isso, não só isso, né? História, discos, né? De história, todo esse lugar. Disquinhos coloridos. Disquinhos coloridos, né? Aqueles disquinhos coloridos famosos, aquela vitrolinha. Então assim, e aí eu não tenho a memória, né, muito pequena, mas ela fala que era o único lugar que eu ficava parado e atento. Então eu ligo tudo, né? E aí eu acho que são muitas fases quando a gente começa a fazer teatro. Acho que vocês encontraram pessoas aqui que vão falar muito sobre isso. São muitas fases. Eu encontrei amigos no meio do caminho que estavam para um lugar indo para outro, né? Pessoas que achavam que eu ia para um lugar, hoje eu estou em outro, coordenando uma universidade, fazendo teatro de pesquisa de linguagem, né? Assim, são vários mundos até você chegar a uma afirmação do que você quer. Então assim, a gente está falando da década de 90, né? Então eu acho que o pulo do gato foi quando eu encontro figuras na minha vida, e uma figura muito importante que vocês têm que trazer aqui, que é o Daniel Hertz, onde me provocam e eu consigo ouvir todas as minhas referências de teatro, que eu hoje, até hoje, dentro de mim, aquele professor que vai jogando pistas de caminhos e você vai seguindo, né? Seguindo. E aí entram os atores de Laura, com 20 anos de idade, a companhia que já estava ali fazendo parte de uma cena teatral muito forte, bem jovem. Conheceu a Ilana, né? Ela já era outra fase, que era o pessoal que fez o decote, né? Ela vem muito legal. E eu chego depois, de uma fase mais na frente, né? E aí a gente começa a entrar nesse mundo da companhia, do grupo, né? Da pedagogia, de querer ser diretor. Eu já tinha um grupo meu, né? Tive vários grupos que aconteceram e ficaram juntos 3, 4, 5 anos. E foi aí que você começou a perceber que você tinha esse olhar de direção também, né? Foi nessa eu tinha muito uma pilha do ator, né? E eu comecei a ficar muito apaixonado pela pesquisa, pelos nomes. Ouvi o Peter Brook, ela anotava, ouvia Bob Wilson, ela anotava. Tem que ler esse livro. Exatamente, falou desse cara, parece que ele viu o Grotowski, que é isso. Então, eu comecei a ficar muito atento com isso. Mas o foco era ser ator. Antes de ser convidado pelos atores de Laura, eu tinha um grupo do qual eu fiz alguns convites para alguns diretores quererem dirigir a gente. E não tinha. Ninguém queria, jovens atores. E aí grupos assim, alunos, pessoas que se juntaram ali para fazer uma história. Eu assumi a direção. Foi aí o primeiro... então eu vou tocar. Eu não assinei a direção, assinei o nome do grupo. Porque eu não me sentia autorizado nesse lugar. Achava que, nossa, que arrogância. Não estava preparado ainda. Mas eu já sentia que eu tinha liderança, que eu tinha essa vontade, né? E aí, dentro dos espetáculos da companhia que eu estava como ator, eu começava a sacar que eu gostava muito de estar na coxia vendo meus colegas. Antes do Daniel falar alguma coisa, ou um diretor falar alguma coisa, eu tinha uma ideia um pouco parecida. Podia ser isso. Ele falou a mesma coisa. Nossa, então é isso. Então eu comecei a compreender esse lugar. Só que eu demorei um tempo para assumir sou o diretor. Porque a gente fica nessa coisa. Não, cara, eu sou ator. Peraí. A gente fica nesse lugar. Será que eu tenho essa competência, né, de que a gente me intitular? Mesmo se coloca em caixas, né? Exatamente. Não. Será que eu vou ser menos ator se eu... Exatamente. Se eu for fazer... Não é... Não, diretor... Tem uma frase, tem um poema curto, quase um haikai, do Leminski, que ele fala: a vida é muito curta para mais de um sonho. É meio pessimista, mas tem uma realidade muito potente nisso, né? Quando você decide assim, cara, eu quero fazer 3 coisas da minha vida muito bem feitas,
né? Tipo, sei lá, ser ator, não vou ser um puta diretor, eu vou ter 3 filhos, sabe? Você fala, meu Deus, como eu dou conta de tudo, sabe? Então tem uma coisa que eu ficava um pouco nesse lugar um pouco careta, né? De tipo, será que dá para fazer tudo? E como a gente estava conversando anteriormente, naquele tempo não tinha essa condição que tem hoje um pouco múltipla, né? Você ficava com pudor de se afirmar 3, 4 coisas. O ator tem que ser ator. E é isso. E já é muito trabalho, como assim, né? É. E muitos atores naquela época falavam assim, não, sou ator, mas eu dirijo também. Não é sou o diretor e sou ator. É verdade. Né? Eu dirijo também. Então foi um processo. Acho que aos 30 anos eu começo a falar assim, não, peraí. Começo a me achar isso. Então um processo que demora. Até porque você se aprofunda e começa a entender e assumir, legitimar o que você é, né? E mudar de opinião também. Peraí, eu posso não ser ator e não ser um fracasso isso, né? Não é porque não deu certo, é porque a minha verve está indo mais para isso. E eu comecei a dar aula em 2005, e aí eu comecei a entender que essa ideia da pedagogia, de dirigir os atores, me dava muito tesão de ser diretor. Então, porque eu era professor. E aí começou a fortalecer, o professor começou a fortalecer o diretor. E o diretor começou a fortalecer o professor. Eu pegava meus alunos e começava a experimentar coisas. E aprender também com seus alunos, demais. Né? Era um lugar que eu poderia falar assim, não, faz isso. Ih, deu errado, peraí, deixa eu voltar. Faz aquilo. Será que eu soube explicar para ele que talvez não tem tanta técnica, o que eu queria que ele fizesse, né? O que para ele entender a cena. Perfeito. E muita insegurança no início, né? Porque no início você se acha uma farsa. Peraí, eu tô jogado aqui, eu vou dar aula, não sei o quê, então... Eu falo, nasce um ator, um artista, nasce o boicote. Exatamente. Exatamente. A síndrome do impostor, que a gente fala sempre aqui. É verdade. Então você fica com aquela angústia, estuda, aí o tempo vai te trazendo, vai te afirmando, vai te colocando. E eu comecei a ver que eu poderia experimentar. Então eu comecei a fazer muitas coisas diferentes nos meus espetáculos com meus alunos. Eu aderi a esses alunos nessa linguagem, comecei a... E aí eu acho que tem uma ruptura. Acho que 2007, 2006, assim, tem uma ruptura. Que é, nessa fase, eu saio dos Atores de Laura, porque a gente já tinha... A companhia estava modificando também, alguns atores ficando, outros... Eu tinha já uma ideia de querer dirigir, né, a companhia tinha que diminuir, né, sempre foi muito delicada a relação de combinado, como se faz as coisas. Eu virei um colaborador que até hoje, né, a gente tem esse trabalho juntos, estou lá no Teatro Miguel Falabella, enfim, dando aula, mas eu fui fazer minha história. Só que aí eu comecei a encontrar a linguagem da cena contemporânea, porque dentro dos Atores de Laura tem uma coisa belíssima, que é a dramaturgia autoral, um trato com a cena ligada ao ator, a marcas, a um teatro contemporâneo, sim, mas a gente não está falando de uma quebra total de linguagens, né? A gente está falando de uma dramaturgia, a gente está falando de algo mais ligado um pouco a releituras ou clássicos, uma autoração, mas de um teatro dramático, não pós-dramático. Tem uma linha dramática certinha. Muito incrível, muito... É uma companhia muito importante para o cenário do Rio de Janeiro, né? Muito. E aí eu encontro outras figuras no meio do caminho, né? Uma pessoa, para mim, que eu não posso deixar de falar, que é o Daniel Belker, que é um encontro também, hoje mora fora, é um artista incrível, trabalha com artes visuais, ciência, música, e eu vou dirigir nesse período, em 2007, o Nós do Morro, o Grupo Nós do Morro. O Grupo Nós do Morro estava fazendo 20 anos de existência e monta o Carmen de Bizet, que se passa na favela. E aí o Guti me chama para dirigir e a gente faz no Teatro Vila Lobos, o extinto Teatro Vila Lobos, uma puta ópera bacana demais. E eu encontro o Daniel Belker ali e a gente começa a conversar sobre linguagens. Ele vem da música, vem de arte sonora. Aí chega nas nossas mãos o livro do Lerman, que é o teatro pós-dramático, outras referências, e a gente começa a pirar e começa a ter outros colaboradores, começa a ir para um tipo de linguagem que é a quebra total daquela experiência que eu vinha trazendo. Então, e aí eu começo a experimentar, querer fazer um grupo com ele, mais um grupo, que também se desfaz no futuro, é natural, as coisas vão acontecendo,
mas eu começo a afirmar essa linguagem, eu começo a criar trabalhos. E aí eu tive durante um tempo uma parceria no Sesc, e eu fiz alguns espetáculos no Sesc, em São Paulo também, e que ali eu falei, eu, né, consegui entrar e me assumir nessa linguagem. A gente está falando aí de 2007 para frente, 2010, 2011, 13, 14. Explica um pouquinho para gente essa linguagem, né? Porque... É importante dizer que assim, a gente está falando de uma cena contemporânea que já acontece no nosso país de alguma forma, né? A gente não pode tirar do jogo Antunes Filho, o próprio Zé Celso, mas a gente tem uma figura central que é o Gerald Thomas, na década de 80, que faz uma ruptura junto com a Daniela Thomas e a sua companhia no cenário, na cena. Foi um espanto que aconteceu na década de 80, sim, né? Sim. Antes de eu começar a fazer teatro. A minha referência foi depois da fase dele, outra fase ali no Sesc Copacabana e tal. Mas isso é uma condição, um marco. E a gente tem figuras como a Companhia dos Atores, Henrique Dias, enfim, essa galera que também criou fissuras dentro da cena. E também o festival, né, do Rio Cena Contemporânea, que foi divisor de águas na nossa cidade. Então a gente precisa deixar claro que a gente tem um movimento, eu sou filho de um movimento que eu vi acontecer, que figuras abriram, né? E aí a gente tem também ligado ao texto, a outras narrativas, né, os Fudidos e outras companhias que também abriram a cena, né, nesse lugar, nesse aspecto, né? Então, assim, o que eu estou falando um pouco e o que a gente muito viu nesse período, né, de 2000 e pós-90, e isso eclodiu muito, de uma forma muito poderosa na Europa, é a cena híbrida, né? O teatro performativo, e que na Europa isso já é muito feito, já é muito carregado, já é tem um avanço absurdo, né? Com senadores como Robert Lepage, Bob Wilson, Romeu Castellucci, Ian Fabre, Angélica Lidell. Tem uma galera que abriu. Só que acho que essa aderência do teatro visual, dessa forma de teatro, de cruzamento de linguagem, dança com música, performatividade, esse espaço, ele foi dentro de um período, mas eu não sei se ele avança tanto como uma fatia de um grande público no nosso território, né? Acho que ele não... Lendo a Marina Abramovic, ela fala que a vontade dela era transformar a performance mainstream. Ela conseguiu, aos 70 anos, aos 60 e blau, mas conseguiu. Mas eu não sei se a gente conseguiu ter essa virada. Durante um certo tempo, isso teve aderência. Ela, para você, uma referência, né? Também para todo mundo, né? Eu acho que é uma figura da performance interessante, né? Mas essa cena do teatro performativo, do pós-dramático, eu ainda acho que ela pode avançar, ela pode ser sólida. E eu acho que ela tem tempos no nosso país. Ela tem momentos que ela acontece, ela recua, ela acontece, ela recua. Eu acho que ela tem períodos. Você chegou a ir para fora do país para conhecer um pouco dessas obras de lá, para você montar a sua aqui? Sim, assim, na verdade, a pesquisa toda parte daqui, né, com conhecimento, com esses encontros, né, com os estudos. Mas em 2016, eu monto uma companhia, que eu tenho até hoje, que é o BAC Artes Performativas, que foi, eu acho que, como falar dessa companhia? O tempo inteiro eu trabalhei em companhias onde eu tinha colegas de profissão da mesma, vamos dizer assim, da mesma altura, tentando combinar um grupo. Isso tem o seu arrego, vamos dizer assim, né? Na hora que você paga uma coisa, na hora que você quer. Então é difícil. A maioria dos grupos também, por conta desse lugar, eu não quero mandar no fulano, eu não quero. E o BAC é diferente. Ele é uma companhia da qual alunos que estavam comigo há 7, 8, 6 anos formaram uma companhia comigo. Hoje tem alunos com 28, 29, 36, com filho, tomar companhia, hoje é isso. Mas eram alunos que começaram em 2009 comigo. Chegou um momento que eu falei, vamos fazer uma companhia. Eu trouxe esses alunos. Então aí a gente vai lá no Eugênio Barba, vai em outras companhias, o próprio Atores de Laura, onde esses alunos estão mais na mão da linguagem desse diretor. Você acha que é no BAC que você começa a trazer a sua metodologia? Testar a sua metodologia? Eu acho. Eu tive um trabalho anterior, que é essas produções no Sesc, que foi, eu acho, o momento de testar, de jogar, de tentar me afirmar, de tentar ter essa coragem de ir para esse lugar. Eu acho que o BAC é onde eu falo,
pronto, agora eu vou criar um alicerce aqui de uma companhia, de voz, de metodologia, como aplicar. Eu tenho esses atores que já estão com a ferramenta dentro da minha linguagem, por isso que não é que foi mais fácil, mas foi mais harmônico chegar onde eu queria. É porque aprenderam com você também a sua linguagem. Entendendo a linguagem, também a hierarquia muito clara, né? E aí a gente fala que a gente está num tempo de hierarquizar um monte de coisa, né? Processo colaborativo, coletivos, esses nomes que deixam a coisa um pouco mais uma mesa redonda e não uma pirâmide. Mas acredito que esse enfrentamento entre o diretor ou entre quem leva e os atores, ele é muito importante. Ele é um jogo de força, de erotismo, de embate, de obstáculo, para que esse obstáculo retorne para virar para o público. Né? O diretor é a defesa do público, é a defesa do ator pelo público. Ele ali é como se fosse o público, o termômetro. Então, isso é importante. Quando eu falo de embate, de obstáculo, eu estou falando de ideias, de uma relação de força, não estou falando de violência. Né? E se você for ler a preparação do diretor da Anne Boga, ela tem um capítulo lá que fala sobre violência, que é importantíssimo. Né? Que é sobre esse lugar do deixa eu te provar, do treinador, né? Do Bernardinho, sabe, do teatro. Né? Sim. O cara que está fora da quadra, tirando o teu tapete, pedindo para você avançar. Então, eu acho que isso com o Bach aconteceu. Até porque eu aprendi na companhia que eu estava, com o diretor que eu trabalhava e com os colegas, esse lugar de colaboração. Né? Isso nunca foi um problema. De não ter as ideias todas dentro de mim, sim buscar elas dentro do processo. Uma então coisa isso já é natural. eu escutei, tem um amigo meu que faz parte da companhia, o Enildo, e ele falou uma coisa muito interessante. Eu gosto da companhia, do Bach, que é difícil o ator ser escutado pela direção. E aí, foi bonito ele falar isso, né? Porque pelo jeito você está falando agora, né? Você escuta, você dá importância, que a gente está cansado, ator criador, né? Também, né? A gente está cansado de ter aquele diretor que não escuta o ator, que acha que é sempre menos o que o ator vai falar, né? Ou então, egoicamente, não vai absorver a ideia do ator porque veio do ator e não dele, né? E também tem a diferença de você ter sido ator ou ser ator, né? Sim. Saber a fragilidade que está ali, né? Eu acho que a paixão de você pelo teatro, pelo ofício, você quer que aquele troço dê certo. Então você faz o que for por esse negócio. Então, eu acho que a matriz, a grande possibilidade, né? É como... Tem um livro do David Mamet que ele fala sobre teatro, que ele destrói o diretor, né? Muito engraçado, ele é um diretor. E é muito bacana esse livro. Ele tira, arrebenta com a figura do diretor. O diretor só atrapalha. Porque, de uma certa forma, quem vai resolver o problema são eles ali em cena. Sim. Então é como se você estivesse o tempo inteiro colhendo pequenos diamantes que saem. É um pouco parecido com a psicanálise, sabe? Às vezes você faz 50 minutos de uma sessão, 1 segundo sai um ato falho, é ali que valeu tudo. Então é como se você fosse ali um mineiro que estivesse escavando, esperando coisas acontecerem. E aí não tem como, você tem que ter paixão pelos atores. Eles são os alquimistas. É claro que tem um jogo de forma, uma construção nossa de ideal, de conceito e tudo mais. Mas tem diretores e diretores, diretoras e diretoras. Tem os que vêm com tudo pronto, com um puta senso estético, uma forma exata. Tem outros que dependem do ator. Eu acho que eu trabalho nas duas óticas. Eu trago uma ideia, preciso muito deles, e hoje consigo renunciar às minhas ideias por algumas ideias que aparecem ali e não ficar tão preso. Né? E ouvir isso. Mas é como se no meu trabalho eu preciso do trabalho deles. Eu indico, trago tarefas, eu vou para a sala de trabalho, eu colho. O espetáculo que vocês viram é tudo colhido, né? E como você falou, Carol, eu acho que tem uma coisa desse ator-compositor, desse ator-criador, né, que não é de hoje, autoral, né, mudou, né? Virou, o jogo virou. Vários atores do seu próprio projeto não estão querendo fazer mais parte de uma ideia de vai para lá, vai para cá. Verdade. Né? Não tem mais isso, né? Então, ele não vai para lá, vai para cá, ele quer entender porque ele vai para lá e vai para cá. Perfeito. Agora, tem uma frase, todo professor hoje, né? Tem uma frase falando, tem uma frase disso. Adoro.
Tem uma frase do Peter Brook que é muito incrível. Ele fala, só vai existir um novo teatro quando existir um novo ator. Isso é uma frase pedagógica. Porque para que eu conseguisse fazer o que vocês assistiram, não estou falando que eu fundei um novo ator, fundei um novo teatro, mas, na verdade, é esse lugar. Eu preciso a gente se instruir juntos no que a gente quer, para desmontar alguns status quo, algumas questões, algumas dinâmicas, para que a gente olhe para um lugar que é o lugar que a gente deve ir. Então não adianta um espetáculo como esse, um ator virar para mim e perguntar, tá, mas o que esse meu personagem está querendo agora? Não dá. Mas se eu trago um ator novo, que tem uma experiência de fora, e não comigo, com a companhia, vai cair nesse lugar. Ou então uma pessoa que conhece o trabalho da companhia já vai desarmado para esse lugar. Entende? Então você tem que jogar os atores nesse território pedagógico, de assim, trabalha esse, não tem personagem, abre mão disso, acredita na abstração, no simbólico. Entende? Então você ter uma companhia ajuda esse processo. Aí quando um ator da companhia vai embora, né? Caramba, é um vazio ali, né? O Eugênio Barba fala que é como se fosse cortado um membro seu, né? Exatamente. Porque aí você trabalha ali e tal. Mas uma coisa que é clichê nos grupos, né, que a gente sempre brinca assim, o grupo é quem tá. Quando você faz uma reunião de companhia e tem que decidir uma coisa clara, vai decidir quem tá. Então também é muito interessante ver como as pessoas são insubstituíveis e substituíveis. Porque no trabalho que a gente faz, quando sai um ator e entra outro, o outro entra com toda a idiosincrasia dele, com toda a personalidade dele para dentro do trabalho. A gente não tem substituição na companhia. A gente entra outro ator, muda a figura, a não ser uma temporada. Você monta o espetáculo através daquela figura, do que a Luana tem. E não porque virou um papel que o outro vai lá reproduzir. Você não explica para ele, para essa nova pessoa, o que o outro fazia para ele tentar fazer igual. Não. Numa temporada substituir, tem que substituir igual, sim, claro. Sim. Mas é como se fosse assim, vamos começar um processo. É como se a gente tem várias pessoas que gostam muito da companhia e falam, vamos ver como é que o Enildo vai fazer agora. Vamos ver como é que a Evelyn vai... A Mariana tá tão legal dessa vez, né? É como se o tempo inteiro a gente dependesse dos corpos, da característica pessoal de cada um. É um pouco a diferença de você trocar o aspecto do personagem para a figura. A gente trabalha muito com esse olhar. É uma figura em cena que representa algumas coisas, e não um personagem que tem uma história, que conta. Então, na verdade, a gente está falando assim, de uma cena que já acontecia, que tem as suas assinaturas de várias pessoas que vieram antes, mas ela aparece, né, nos festivais, na MIT, no Tempo Festival, que sempre teve no Rio de Janeiro, né, grupos de alguns diretores, né? Mas acredito que falta um tracionamento maior desse tipo de linguagem, né? E a gente tem alguns lugares, né, o Oi Futuro, que investe, né? A gente tem alguns segmentos que trabalham dessa forma, que é tecnologia, multimídia, um espetáculo híbrido com dança, música, não no teatro, numa galeria ou num espaço alternativo, né? Sim, essa sua peça, desculpa, Carol, essa sua peça que a gente assistiu, a gente viu muito disso, né? Não era só... A gente tá falando do espetáculo Ultraviolence. 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 Vocês falam mais bonito que eu, péssima. Ultraviolence. Como? Violence. Isso aí mesmo. Nossa, eu fiquei muito feliz de estar assistindo e de ver que vocês usaram várias formas de fazer aquele espetáculo. Vocês usaram câmera, vocês usaram iluminação na mão do ator, vocês usaram drone no palco, vocês usaram músicas de diferentes formatos. E aí eu fiquei assim, eu não piscava lá, porque... Legal. E eu fiquei, gente... a Carol assim, ai meu Deus, será que a Luana tá gostando? Porque... Eu não expliquei pra ela qual ela era. falou, vamos. E aí eu fiquei assim, encantada. Porque eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa de você juntar o audiovisual com o espetáculo, com dança, com... Era uma obra de arte, né? Que bacana. Porque, na verdade, assim, falar um pouquinho do espetáculo... Podemos? Pode falar. E aí, só voltar um pouquinho antes do espetáculo, você falou a coisa da pesquisa fora. A gente
teve uma estada internacional, né? O BAC foi em 2017 para Edimburgo, para o festival, um dos maiores festivais do mundo, né? Avião em Edimburgo tem muito, foi para o Fringe de Edimburgo. Eu tinha perguntado também se você já tinha estudado um pouquinho da arte performática fora. Não, quando eu viajo eu vou atrás, sim, mas não tive um estudo direto. Sim, sim. Mas então a gente viajou e ficou em cartaz no Festival de Edimburgo, a gente fez 25 ou 28 apresentações. Não com esse espetáculo. Com a Alice. Foi o primeiro da companhia. Aí a gente estreia em Edimburgo, foi um máximo, foi incrível a experiência, né? E aí muito interessante que a gente começou a ver que a gente estava indo lá num festival que tinha 3.500 apresentações dia. Você tem noção, 3.500 apresentações dia. 3.500 espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. Coisa incrível, né? Nossa, que sonho! É incrível. Cidade entupida, durante 30 dias. E a gente foi para um espaço, que é o Zoo, que era um espaço para esse tipo de cena. Performática, teatro híbrido, cena dança, performance. E é muito interessante como a gente começou a ouvir das pessoas que o nosso trabalho era muito diferente. E eu comecei falando, mas eu tô aqui na Europa, eu tô aqui vendo um monte de coisas aqui. 3.000 e cacetada peças acontecendo isso, tá fazendo diferente. Isso, que é diferente, que não sei o quê, perguntando, questionando outras companhias e tal. E a gente faz um espetáculo inspirado na Alice, né, do Lewis Carroll, mas não tem nada da Alice, né? Na verdade, a gente pega uma jovem num dia comum, qualquer, e que enfrenta um dia de violência. E, de novo, a gente está no tema de violência, né? Em 2018, a gente vai para o México, a gente é convidado para ir para o México. E aí foi uma pancada, porque no México a gente encontrou um público muito, muito teatro lotado, a gente fez em 2 lugares. Lá a gente deu oficina, eu montei com atores mexicanos um workshop, um trabalho, uma performance final muito bacana com eles. Assim, foi um trabalho dentro de uma universidade, a gente fez em um teatro e um hangar, lugar que botava avião, e a gente montou um palco lá e foi muito bacana. E a gente viu uma relação do público muito emocionada, porque fala de uma garota que atravessa, essa Alice que atravessa uma adolescência, cresce, diminui. É uma Alice que atravessa os seus fantasmas, né? Então tem abuso na peça, tem uma série de questões do feminino. Então a gente via várias mulheres jovens mexicanas falando, eu sou Alice, a gente passa por aqui, isso por aqui. O México tem a maior taxa de feminicídio do mundo, assim, uma coisa incrível, assim. Acho que o Brasil é logo o segundo, tá para. Então a gente viu questões da América Latina ali atravessando esse território, né, dos dois países, assim. E aí, em 2019, a gente vem e faz o Alice no Cidade das Artes no Carlos Gomes. Aí vem a pandemia e parou. Poxa, monta de novo. A gente foi muito especial o trabalho. E aí, o que acontece? Na pandemia, a gente ficou naquela zica que todo mundo estava. E a gente, no segundo semestre de 2020, monta um projeto chamado Babel. E faz uma peça streaming, ao vivo, no YouTube. E essa peça é um projeto que ainda está vivo, a gente vai começar o processo dele agora. A gente ganhou o edital, então a gente vai fazer esse processo acontecer, porque foi em processo, né, que a gente fez na pandemia. E a gente sentiu a necessidade de, antes de ter esse valor do edital do Babel, a gente tinha que montar alguma coisa. E veio o tema da violência de novo. E ultraviolence é um termo, uma expressão usada para violências gratuitas ou violências cotidianas ou a troco de nada. Também é ligado a alguma coisa sobre estupro. Ultraviolence é uma expressão. Uhum. E ela é muito dita no filme Laranja Mecânica. Né? Então a gente tira isso, vira uma citação e monta o espetáculo através disso, e o tema é violência. E aí, de novo, o pensamento que a gente tem na companhia é que qualquer tema, qualquer espetáculo pode entrar na companhia, porque o que a gente está em busca é da linguagem. A gente está em pesquisa de linguagem. Então é como se a gente fizesse um outro espetáculo, poderia ser outro tema, amor, sei lá, a gente estaria trabalhando de uma forma, tentando desvendar isso, né? O espetáculo são 10, 11 atores, são 14 técnicos. O tema violência, ele vem desde do Alice. Desde o Alice. E o feminino também é muito presente, muito né? presente. Isso vem a partir de você, eu não sei, Carol. dessa temática?
Eu acho assim, eu sempre fui fascinado por temas filosóficos ou questões, questionamentos sobre amor, morte, suicídio, esses temas que são... E quando você pega referências de ensinadores ou figuras da tua vida, ou da literatura, ou do próprio teatro, a Pina, outras figuras, você vê que pode ter humor muitas vezes, mas alguns temas centrais, existenciais, estão sempre ali, né? Então eu sempre me via ligado a um tema ou sobre opressão, privação de liberdade, coisas que às vezes surgiam, e a aderência dos artistas sobre aquilo tornava relevante. Eu falava, vamos falar sobre isso. E que todos vão se identificar, né? Total. Porque todo mundo já viveu alguma coisa relacionada à violência. Total. E a gente estava com medo de fazer esse espetáculo e as cenas... Que cenas usar, né? Uma cena de estupro, uma cena de aborto, quais são as violências? Qual o pensamento de violência? Porque é um espetáculo que a gente monta e precisa do público trabalhando com a gente. Quando a gente fala desse teatro performativo, é o tipo de trabalho que é como se o público senta e não trabalha com a gente, vai achar chato. Não, dentro da gente não integra o espetáculo desse jogo de obstáculo, de objetivo e obstáculo, que é deixa eu conquistar esse trabalho, deixa esse trabalho me dizer alguma coisa, ele começa a virar um lugar de angústia, de nossa, o que isso quer dizer? É pensar que o público não é um cérebro, não é só razão, o público é um corpo. Eu acho que... Não é que recebe informação. Sim. Eu assistindo o espetáculo, tanto Alice quanto esse agora, vem um grande lado do incômodo, né? Eu acho que para as mulheres, principalmente, vem um incômodo que eu te digo que para mim foi muito grande. Aí eu até estava falando, será que ele tinha que botar um aviso sobre, igual aviso de filme, né? Cuidado, cena disso aqui. Aí ela, mas tá escrito no título. Ótimo. É o nome da peça, amiga. Te defendeu. Não, maravilhoso. Porque é chocante, né? É forte. É forte, é incômodo. Você viu o que aconteceu essa semana? Da questão da menina, do estupro? Sim. Tá aí, né? A outra, a mulher foi espancada, tá aí, né? Tá aí. Então, assim, pensar que o espetáculo não é algo surreal, forte, isso era um medo. Era tipo, o espetáculo tem duas partes. A primeira parte, o medo era que essa violência não fosse meio lúdica. E não é. Não é nada lúdica. lúdico. É a linguagem. Se tem um vídeo, se tem alguma luz ali que projeta, um objeto tem alguém que sai de algum lugar que é inusitado, né? É a zona do teatro, é a zona do conto, vamos dizer assim. Mas é direto ao ponto, é a questão que é. Então esse era o medo. Chega um momento também que a companhia começa a ficar um pouco com uma náusea de falar, João, a gente vai fazer isso, a gente faz dessa forma. Isso que eu ia falar agora, vamos tentar... porque são muitos assuntos, a gente está tentando segmentar aqui, porque você vai falando, minha cabeça vai borbulhando, né? Sim. E aí, vamos então... Você falou agora sobre a companhia. Sim. Começa a dar uma náusea e tal. Eu acho que é através da sua metodologia. Como trazer essa confiança para o elenco? Como trazer essa... Vamos fazer... Como trabalhar a psique desses atores? É porque não tem um texto, né? Não, a criação foi empírica. Foi coletiva. Ali. Sempre a gente vai lá e vamos do zero. É isso. Aí você começa a montar e começa a falar assim, não, o pessoal tá botando o pezinho na água. Se a gente tá falando, se o tema é esse, a gente tem que entrar mais. Isso é um processo com calma. Então você começa a mandar alguns filmes pro pessoal ver e fala, João, não consegui ver nem 10 minutos. O Enildo falou. Esse aí eu não conseguia assistir 10 minutos. Tinha acabado de sair da morte do pai, não sei o quê. Então, cada um no seu tempo, não tem problema. Mas tem um momento para você falar, galera, a gente vai botar o pé na lama ou não vai? Porque a poética é essa. Senão a gente vai ficar na superfície. E é impressionante como os atores nesse momento, que esse lugar do narciso de cada ator, né, também vai para todos os lugares, e vai para esse também. Peraí, não vou amarelar, peraí, vou fazer. Se ele está falando. Eu acho, Carol, que a defesa e a conquista tá lá atrás, não tá no processo da peça.
Está nessa questão que a gente conquistou há 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás, desde aluno. Esse lugar, a gente pode ter erros de conduta, falhas, né? Tem que ter uma confiança, né? Foi construído antes de chegar na lama. Vamos botar o pé nessa lama. Porque se a gente não constrói essa confiança, né, e a confiança é um cristalzinho, né, sensível, você pode errar, mas a confiança está ali. Né? Então eu acho que como convencê-los, talvez esse aspecto anterior, que é antes da obra tem um grupo. Quem é esse grupo? Quem é esse diretor? O que ele quer? Eu concordo? Eu tô afim? Nossa, acho muito legal. Poxa, né? Se eu consigo ver Game of Thrones ou Vikings e tal, os caras cortam a cabeça, que tiram o sangue, não sei o quê, por que eu não posso fazer uma cena forte? Aí começa o questionamento. Claro, isso é arte, isso é o jogo, né? Como é que eu não posso mergulhar um pouquinho mais? E aí também, quando tem essa confiança estabelecida, que vem de muito tempo, se eles confiam em mim, eles sabem que eu estou falando é o melhor, porque eu sou o público. E não vai ser, que a gente fala, né? Essa coisa sem fundamento, né? Não vai ser o nu pelo nu, não vai ser o estupro pelo estupro, não vai ser... Perfeito. Não vai ser... Você constrói ali não tem uma linearidade. Sim. Mas existe uma construção Sim. da história ali bem clara. E tem uma coisa muito interessante que, assim, geralmente, é claro, tem uma cena de nu e você pede um nu, você discute com o ator antes, mas geralmente as cenas aparecem sem você pedir. Porque o processo de confiança é tão poderoso. Eu senti isso como espectadora. Apareceu uma cena ali dessa atriz toda nua, incrível. Mantém essa cena, mantém. Na próxima semana que a gente vai ver os trabalhos que os atores trazem, vem 4 ou 5 cenas um pouco assim. É como se o próprio processo Engraçado que eu senti isso. Processo. Eu senti isso como espectadora. Olha. Eu não senti algo que... parece que o diretor pediu a um nu que é só pra dizer, nossa, gente, olha como nós somos cool e tal. Não era. Era uma coisa... Era um nu que eu achei a coisa mais linda, assim, necessário. Se não tivesse daquela forma ali, eu acho que não teria o mesmo peso, né, como espetáculo. Porque tem uma coisa que foi assim, a gente falou algumas vezes sobre Foucault no nosso processo. E aí a gente sabe que a questão da privação, a poética do panóptico, desse estado, vamos dizer assim, vigilante, dessa questão do indivíduo, e a gente focou numa ideia que vamos falar o que é o corpo, né? A gente está condenado ao nosso próprio corpo, né? Sobre o aspecto de liberdade, né? O que é a temática do suicídio? Tem uma cena que fala sobre o suicídio, né? Um ato de coragem, um ato de covardia, né? Tem autores que falam que talvez seja o assunto mais importante filosófico é o suicídio, né? O assunto mais importante, né? Qual é um ato de covardia, de coragem? Então a gente estava muito focado sobre o corpo, a tragédia do corpo, a violência que o corpo sofre, né? O que é esse corpo? É aí que tem a cena final com o Vitor, que você vê que é um ator dentro daquela condição física, com uma cabeça completamente limpa, condenado àquele estado físico. Por uma violência real, que é o espetáculo tem esse lugar que ele é uma ficção, de alguma maneira, né? E no final o dado documental real é o que fecha o espetáculo. Então, o tempo inteiro quando você fala dessa temática do corpo, não tem como esse corpo não aparecer. Então os atores naturalmente vão demonstrando o corpo, né? Por exemplo, aquela cena que uma das atrizes, a Karina, faz, que tem um vídeo da Gillette passando no corpo e tal, uma cena criada por ela junto com a atriz ou com outros atores, né? Eu refinei a cena, olhei para a cena, tentei, é o que ela tem a dizer. Algumas cenas ali é o que cada um tem a dizer. Eu quero falar sobre essa questão e a gente vai tentando construir, né? Juntar essas partes. Isso é importante a gente falar, essa questão do aprofundamento do trabalho e da pesquisa, porque existe, óbvio, no meio, que
acho que cada vez mais com o seu trabalho, com o trabalho de outros diretores, essa questão. Performance é mostrar, Sim. Plástico. Não, muitas vezes mostrar, não existe o sentimento, sei lá, acho que colocam num lugar superficial ainda essa cena contemporânea, né? O que você... Como tirar essas barreiras do público? Eu acho tão denso. Não, eu sei que você também acha. O quê? Mas não ser superficial e tal, eu também não acho que é superficial. Tem gente... Exemplo, vou falar como aqui, leiga. Eu sou atriz, artista, mas tem coisas que não me dizem, sabe? Eu não esqueço. O Paço Imperial tem essa abertura, né? É um espaço, né, contemporâneo, né? E aí tinha essa brincadeira, adolescente, né? Vamos ver a exposição, sei lá, né? E aí eu lembro uma vez que fui no Paço, uma exposição que eram sacos, assim, sei lá, 3 pedras. Um pinico, não não, nem isso. Aí já dirigia o pensamento. Sim. E aí a gente ficava assim, caraca, né? Adolescente, né? Olhando aquilo ali. Uhum. E aí eu fico pensando, falta um diálogo. Se tivesse uma conversa, de uma explicação, o que aquele artista sentiu, um texto, algo que eu acho que falta, essa questão educacional do que é a cena contemporânea, o que é que você quer passar. Não é uma coisa de graça, sabe? Não é uma coisa... E aí? Como tem uma coisa que você falou, que é a educação do olhar. Acho que a educação do olhar artístico falta nas escolas, desde o ensino básico, né? Parece que museu ou galeria é uma coisa que não foi feita para todo mundo, que o parquilagem tem que ser uma coisa para uma certa elite, que o MAN eu não fui convidado, e a gente está falando do Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, né? Do Brasil total, mas assim, Rio de Janeiro. O MAC, né? Tem um MAC. Vocês falaram, eu faço um trabalho, eu sou diretor artístico e coordenador com a Karina, que é uma das atrizes da peça, da Escola de Arte Celso Lisboa, que está fazendo 4 anos, né? A gente criou vários, bacharelado, licenciatura, né? E é um trabalho de pesquisa lá, enfim. Quando a gente foi criar o curso de artes cênicas, a proposta foi cena contemporânea. Mas por que? Não sei o que. Cena contemporânea. Aula de artes visuais, aula de dança contemporânea, segundo período tem performance, aula de mídias na cena. Então, assim, para mim é a fissura que a gente tem na educação artística. E quando você vê uma grade... Do próprio artista também, não só do colégio, sim. Mas do próprio artista. Sim. Então, assim, a gente viu um monte de espetáculo acontecendo, um monte de diretores e companhia atuando nesse espaço, mas não contaram pra gente essa história. Muitas vezes. Eu tô falando contaram pra gente por uma molecada de 18, 17 anos. E quando você trabalha numa Celso Lisboa, que fica na 24 de Maio, na Zona Norte, no Engenho Novo, e seu público vem de uma região da Zona Norte, da Baixada, essa autorização para essas pessoas ainda mais não chegou. E essa é a nossa discussão lá. Essa é a nossa discussão. Como se o museu e a galeria não fosse um espaço para mim, né? Uhum. Meu pai não me levou, eu não fui ao teatro, uma dimensão criminosa que a nossa sociedade, dentro de um Estado que privilegia uns e não outros, e acontece o tempo inteiro, é flagrante, o tempo inteiro na nossa cidade, no nosso país, acontece isso. O eixo Rio-São Paulo e tudo mais, aquela coisa toda. E quando eu viajei o Brasil com espetáculo, eu ficava abismado, porque quem vivia de teatro era quem estava fora do eixo. Eu tinha que dar 70 aulas, 50 não sei o que, não sei o que lá. E às vezes eu descobri que o cara tem uma companhia em Goiânia, ganhou 3 editais e tem uma sede. Eu falei, gente, o cara no norte do estado tem não sei o que, coisas bem estruturadas, com edital, viajando o Brasil inteiro. Então, nossa, e a gente lá enxugando gelo. E achando que o Sudeste tem uma relação cool, interessante. Então não é bem assim. Eu acho que tem um lugar dessa falta de cultura e educação e uma falta de formação. Primeiro básica lá atrás na escola e depois dentro das escolas. É muito interessante que quando a gente fala de um mercado, eu acho que é um mercado inexistente. E depois dentro da academia. Porque parece que fica uma coisa elitizada, entende? Parece que o seu espetáculo, vamos lá,
Era pra classe artística assistir. Classe eu vou porque eu sou diferentona e eu consumo esse tipo de arte. Sim, mas olha que interessante. Quando a gente faz o espetáculo, muitas vezes chama os colegas da classe, a mão é no queixo. Quando a gente chama um público leigo, um amigo, uma amiga que não é daquele lugar, fala, nossa, aquela luz, eu senti tudo. Aí ela me conta, não tem nada a ver, mas ela está empolgada. Então também tem isso, né? Que faz parte do ofício, desse lugar, que eu não sei, porque quando eu boto um público leigo, a interação é mais genuína e natural, porque quando você está dentro de um aspecto da classe teatral, você está pesquisando também, você fala, pô, o cara usou isso tem a ver com aquele autor e tudo mais, então é mais mão no queixo mesmo, de análise, nesse lugar. E às vezes não embarca, né? Não embarca. Pois é. Não embarca. E eu também acho que é um problema que eu acho que a gente está passando e passa, que a gente às vezes se une por algumas causas e outras a gente não avança, sabe? Que é a participação de você fomentar o trabalho dos colegas, né? Uma coisa que precisa demais entre a gente. Acontece, mas acredito que a gente pode fazer mais, sabe? E tem gente que trabalha com máscara, eu trabalho com teatro contemporâneo, eu trabalho com teatro clássico, perfeito, cena realista incrível. Porque tem teatro contemporâneo chato demais, cena realista super conservadora incrível, apaixonante. Como tem teatro clássico chato e contemporâneo incrível. Sim. Eu acho que é essa coisa egóica dos atores, da classe artística ainda, que está sendo quebrada, acredito, mas que ainda tem muito, né? Tem muito essa coisa do nicho, né? Mas será que os médicos também não têm esse lugar? Estou falando isso da profissão. Será que o pessoal da gastronomia também fala, não, restaurante... com certeza. Não, então você acha que faz parte do jogo. Mas eu acho que tem que ter menos do que mais, entendeu? Pode ter menos do que mais. Sabe? Você chegar para os teus alunos e falar, vai assistir o espetáculo do fulano de tal, não sei o quê. Eu como diretor não achei tão bom a dinâmica. Mas acho necessário isso estar sendo feito. Sei lá. Entende? Eu acho que tem esse lugar. No dia eu fui numa palestra do Antunes Filho e ele falou aos berros assim, nunca mais me esqueço disso, no SESC, ele falou assim, a crítica é responsável por uma geração. Os artistas, a crítica, as produções, todos nós somos responsáveis por uma geração. Vocês têm noção que um aluno chega para mim aos 18 anos, hoje, ele passou 2 anos de pandemia, então ele tinha 16, de 15 para 16, ele não foi ao teatro. Ele inventa que quer fazer teatro por alguma relação que ele teve com o TikTok, ou com algum filme e tal. Como é que ele chega lá? Tem algumas atrizes e atores que cantam, começaram a cantar jovens, que não conseguem ter projeção vocal ou atitude de presença cênica, porque nunca subiu no palco para cantar. Ele canta no celular, onde ele faz uma vozinha charmosa e capta muito bem, e é bem afinado, com uma música que sustenta a voz dele, e ele acredita que ele canta muito bem. E ele não tem experiência ainda, ele sobe no palco e ele some. Não projeta. A arte da cena é uma ciência, a gente sabe disso. Quando a gente lê todos esses caras que a gente é apaixonado, quando a gente estuda isso tudo, vê todos esses atores incríveis, é uma ciência matemática, uma ciência física, uma ciência calculada, com tanto trabalho que a gente se apoiou. Então, é de um valor que a gente tem que ter nas pesquisas, nos experimentos, muito poderosos. Agora, voltando para a gente não fugir da questão, é um problema. Porque se a gente não tem essa educação, quando a gente na Salsa fala vai ser um trabalho sobre cena contemporânea, isso criou os alunos entram querendo fazer interpretação 1, 2, 3 e não tem. Claro que a gente fala de Stanislavski, tem atuações, sistemas de atuação. Mas é voltado para a prática. Mas é voltado para a prática e para um teatro com cruzamento de linguagem, um teatro com diversas possibilidades de atuação. Você vai trabalhar viewpoint, você vai trabalhar rasa box, você vai trabalhar uma atuação mais performativa, autobiográfica, você vai trabalhar uma cena realista. E o abacaxi está na tua mão. Você que só aprende fazendo, gente. É essa questão que você falou. O jovem precisa estar no teatro, precisa experimentar cantar no teatro, porque como é que ele vai cantar só tendo a experiência de cantar ali
pro celular, né? Então, assim, a gente se comprometeu a fazer isso. Então, os alunos chegavam, davam um craque, falavam, calma, no segundo período já ter performance, arte da performance, ir pra rua, fazer Que performance. Que é isso? E aí eu acredito, uma coisa muito assim, na década de 80, foram aquelas bandas que criou o mercado do rock nacional. Não existia rock nacional. Paralamas, Legião não existia. Eles alugavam clubes e criaram um movimento. Né? Ali de baixo, criando um movimento. O grunge é a mesma coisa em Seattle. Né? Foi um movimento que foi criado a partir de uma cidade, de uma abertura que aqueles jovens tinham ali, de uma cidade cinza, estranha, gelada, que não tinha o que fazer, iam para os clubes tocar. A gente está formando uma geração, e que geração a gente está formando? Para que mercado? Se existe um mercado inexistente, muitas vezes a nossa profissão é uma ação entre amigos. Aqui é uma ação entre amigos. Então, para onde ele vai? Se as universidades cospem alunos 800, 500, 300, a gente tem que ensinar eles a criarem os projetos pessoais. A gente tem que conduzir para que eles criem grupos e companhias, para que eles empreendam algum trabalho, para que eles tenham solidez e tenham a coragem de abrir um teatro, uma visão de um teatro novo, de linguagem, para que a gente renove a estrutura como esses caras vieram desde a década de 50, 60, 70, 80, modificando toda a nossa cena. É isso que eu vejo, que a parte acadêmica ainda não faz esse incentivo a ser contemporânea. E às vezes, muitas vezes, ainda é olhado de lado, sabe? Então, essa formação que você está tendo agora, formando como coordenador, é importantíssima. É importantíssimo. A gente está trazendo isso para a graduação. Na hora que a gente fez o curso, a gente falou, gente, isso é um curso de pós. Parece um curso de pós, quando você vê a grade. Né? E não gosto nem de falar de grade, né? Que já aprende tudo, né? Já a grade é uma coisa... Você olha aquilo ali e você fala assim, nossa, aqui é um curso de pós, os caras vão ter isso já? Então, assim, eu acho que a academia, ela produz, assim, muita coisa do que eu aprendi, do que eu estudo, cara, são os livros da perspectiva, das realizações desses caras que mergulharam e criaram um pensamento estruturante, né, disruptivo, né, tudo bem. Mas eu acho que quando a gente fala de mercado, de ir para fora, de fazer um produto, de uma produção, a gente podia arriscar mais. A gente podia levar isso a mais. Eu confesso, eu como professora, que eu me arrisquei na pandemia a estudar mais sobre teatro contemporâneo, fui olhando e dei uma pesquisada boa na pandemia. Eu estava com uma turma de adultos. Legal. E eu falei assim, cara, naquela loucura aula online, vou instigar meus alunos, mostrei vários vídeos, dei uma parte teórica e eu falei assim, gente, estou aprendendo também junto com vocês, foi uma conversa muito agradável e no primeiro momento teve isso, assim, esse estranhamento. E a sua turma era de quantos anos? Eram adultos, cada um com uma sua profissão, uma questão mais, né, de ter autoconfiança e tal. E aí eu provoquei eles, assim, eu quero que vocês façam alguma coisa que vocês estejam incomodados e saiam da caixinha. Eu não quero interpretação, eu quero que vocês pensem. Cara, depois eu vou te mostrar, depois eu vou mostrar. E surgiram os trabalhos tão assim... Uma aluna tirou foto que ela botou um recado na lixeira do condomínio dela. Tipo, várias mensagens... que ela vai passar, não sei o quê, e colou várias mensagens na lixeira do prédio. A outra pegou uma planta, um urso, uma luminária e fez toda uma cena, ela estava sozinha na pandemia e fez toda a cena na casa dela, assim, e foi explicando o que ela sentiu. E eu fiquei assim, sabe? Teve um aluno que eu achei esse trabalho maravilhoso, que eu fiquei assim, gente... que ele é homossexual, e aí ele tirou uma foto dele, como se estivesse doando sangue, e com um saco de lixo. Nossa! Eu vou te mostrar essa foto, assim. Que forte! E foi assim, quando ele mostrou isso, o que eu fiz. É o que eu tô sentindo. E aí... E a Carla com K, que veio aqui, ela falou que quando ela dá o curso dela de palhaçaria, né, ela não dá uma coisa assim, faça isso, uma direção.
ela dá uma liberdade para a pessoa e, às vezes, o comediante ou o ator fica desesperado, porque é muito livre, é tudo muito livre. Exatamente, é isso que você falou. A sua metodologia com o grupo nasce desse processo de confiança, de liberdade do ator. E aí e tirar esse padronismo da cabeça. Porque tem uma coisa, Carol, que eu fico pensando assim, se a gente está conversando que o público não é um cérebro, ele é um corpo, cadê a experiência sensorial do espetáculo? Que a gente tem a primazia do texto, né, que vem dos gregos, a questão da palavra, o teatro todo foi condicionado diante da palavra. Quando a gente começa a ver, quando a gente fala desse teatro contemporâneo, a gente está falando de 50, 80 anos, tá, gente? Porque quando a gente vai lá atrás, no início do século XX, você vai ler Gordon Craig, o cara já pensava em um teatro sem ator, com grafismo, com luz, com uma coisa surreal. Você pega os trabalhos do Tadeusz Kantor, que para mim é quase uma inauguração desse teatro contemporâneo, visual, né, de forma, de expressionista, um cara que era cenógrafo, diretor e revolucionou o teatro. A gente está falando de 1940 e pouco, a gente não está falando, né, esse contemporâneo, a gente não está falando assim, é 2000. Não, é uma estrada que já vem chegando, né? Os experimentos do Bob Wilson na década de 70, né? Até depois ele conseguir encontrar uma forma ali que ele se estabelece até hoje, né? Então, assim, é muito impressionante pensar que a gente tem essa capacidade, esse lugar. Mas eu acho também que tem uma coisa que a gente, ao invés da gente pensar que esse objeto de arte ele traz para o público uma ideia de uma pergunta e não de uma resposta, já muda um pouco o quadro. Né? A gente tem uma coisa um pouco, se eu não entendi, eu não gostei. Isso já é complicado. É muito complicado pensar nisso. Né? Então, assim, o Picasso tem uma frase que um amigo meu sempre fala, o Daniel Belker, ele fala assim, o Picasso tem uma frase que fala... por que não olham o meu quadro? Por que eles não escutam o canto do pássaro achando que é dó, ré, mi, sol, e quando olham o meu quadro querem entender? Por que querem entender meu quadro e não ficam tentando entender o som de um pássaro? Sem dó, sem lá. O teatro foi condicionado com a primazia do texto, da palavra, do cerne, né, do humano como cerne, a história, a narrativa. O início, meio e fim. A dança não tem isso, a dança é livre, as artes plásticas é livre, a música é sensorial demais. Quando essa galera começa a entender que o palco é muito interessante entender que os reformadores das artes cênicas sempre são figuras fora do território do teatro. Como o Castellucci, que hoje é festejado fora do país, é um cara que veio da Universidade de Bolonha, de artes plásticas. Bob Wilson veio da dança, trabalhou com pessoas com deficiência. Sempre há uma figura... A Pina Bausch vem da dança e traz esse dança-teatro, teatraliza esse jogo. Quer dizer, sempre é uma figura que não tem um pudor, porque não é a casa, para quebrar os padrões dentro do teatro. Então, eu acho que o teatro, há muitos anos a gente fala isso, a gente ainda está discutindo, eu entendi, eu não entendi. Enquanto eu não posso sentar na plateia e sentir, o espetáculo do Pipo Del Bono, que trabalha com figuras especiais, corpos diferentes e tal, espetáculo chapante, né? Trabalha com síndrome de Down, tirou o maior ator dele, que é o Bobo, é um ator, é um senhor de quase 80 anos que ficou 40 anos num manicômio sem falar. Ele faz o trabalho com esses corpos, com essas figuras. Então é como se, quando a gente fala da cena contemporânea, é emprestar desses espaços, artes visuais e tal, a ideia da sinestesia no teatro. Que a gente sente quando entra numa instalação visual no CCBB, quando a gente anda por aí e tal. Aí entra no teatro, parece que é coisa do outro mundo. Nossa, espetáculo diferente, não tem fala, o cara tá fazendo isso justamente por esse lugar. Então quando você pensa... dando spoiler. Quando pensa nesse teatro pós-dramático, né, que esse escritor, o Lerman, constrói ali, que foi muito polêmico em 2006, 2004, e começa a reunir esse pensamento, né? A Josette Ferral também, que é uma
uma teórica, faz o contraponto do teatro performativo, começa a criar para falar que é um espaço, é um território de linguagens que o drama, a palavra, o texto, é um pedaço do todo, não é o todo. Então, o teatro é o lugar do dramaturgo, do cenógrafo, do ator, do texto, da luz. Não é tipo assim, não, a figura central é o ator, e seu texto, todo mundo vem confluir. Isso explodiu. Isso... Né, vocês veem no Ultraviolence que não tem iluminator. Tem desenho de luz em cena, para criar uma ambiência sensorial para o público. Não tem eu ilumino o ator para ele falar um texto tá ali. Não tem foco no ator. A iluminação também é uma coisa que... Não tem um protagonista também, né? Não. Todo mundo tem... São corpos, é a vida, né? É um pouco isso, né? É porque é muito engraçado. Quando a gente vai ao teatro, parece que a gente... É que nem pausa, né? A gente não dá pausa, né? A gente fala, você fala, eu falo. Sim. A gente começa a dar pausa, a criar climas, né? A gente corta. É tão... Se a gente pensar que o que a gente faz no palco muitas vezes é tão sem vida, é tão anti a vida, a gente acha que está fazendo a vida. Sim. Né? A gente dá pausa pra caramba. A gente fala de um jeito que a gente não falaria. A gente não sabe. E às vezes a gente vai na rua, olha pra uma pessoa assim e fala, cara... Tá tudo ali. Essa pessoa, se eu fizesse exatamente isso que ela tá fazendo no teatro, o diretor ia falar que tá caricato. Total. Isso daí não... É sujeira. É sujeira, limpa. É uma frase ótima do diretor, né? Sujeira. Tá sujo. Dá o colorido, colore. Também. Mas é isso, eu acho que... E aí também, meninas, assim, eu acho que isso dura um tempo, né? Isso demanda tempo. Isso demanda você acreditar no invisível, de estar com um grupo dentro de uma sala, de fazer um espetáculo um pouco diferente, não sei o quê. Isso demanda tempo. Então, com o corre dos dias de hoje, a relação de dar certo, a relação de fazer um teatro que apeteça o grande público para você ter, para você poder rodar. Então isso tudo é um enfrentamento do que você tem a dizer no mundo, né? Quais elementos que você citaria do seu trabalho que são essenciais para ser um trabalho contemporâneo? Vamos lá. Pergunta difícil, mas primeiro que eu acho que a integração das partes com o mesmo valor, né? Então, por exemplo, quando dessa vez assinando espaço cenográfico, encenação e iluminação, é porque não tem como dissociar. Você não dissocia? Eu não consigo dissociar. Cenário, porque se eu pensei numa dramaturgia, eu pensei a menina já com sofá e tem uma luz em cima. O sofá então ali faria todo sentido. Então não tem como falar assim, não, você faz essa cadeira aí que eu trago um sofá. Não dá. Foi criado pelo aquele sofá. Se tirar aquele sofá é outra peça. Se mudar o sofá é outra peça. Então acho que a primeira coisa é a integração das forças que a gente coloca em cena. Isso tem que ter. É muito doido, porque quase todas as cenas que vocês viram, elas estão exatamente assim na sala de trabalho. Então quando eu começo um processo, eu começo com a mobília, começo com a luz, é um ateliê, com som, com microfone, tá tudo ali. Não tem essa coisa que depois imagina, eu boto o microfone. Né? Gente, são muitos elementos em cena, a gente não tem noção, né, Tem Luana? softbox, 6 softbox, né? Tem uma como se fosse uma mola de cama, né? Na verdade é uma cama toda pelada, né? Tipo, toda para mostrar um pouquinho esse lugar do sobrou nada, né? Do tipo do casal ali naquela condição. Aí tem objetos, às vezes você está numa sala, você pega uma bola e fala, faz. Tem como se fosse uma maca também, né? O tempo inteiro essa mesa, né? Você vê que o espetáculo é como se fosse um aposento com todos os seus elementos, uma privada, uma coisa, que aquilo é utilizado em todas as relações, as cenas, né? E o elemento mesa nada mais é do que uma maca do ML, né? Uma maca de... Que eu achei genial aquela maca. Que ali em cima ela tem essa condição. Mas eu acho que essa integração é muito importante. Eu acho que contar a história por meio de outro tipo de tentativa de narrativa também, se é história. Então essa questão da visualidade. Construir uma cena através de visualidade e que tenha dado simbólico, dado real nela. Então às vezes tem uma cena, por exemplo, tem dentro do processo que eu peço para os atores trazerem cenas de 3 segundos. Que numa imagem de 3 segundos, exemplo. 3 segundos? 3 segundos, assim. Já fiz cena de 6 segundos, agora 3 segundos.
Acabou. Na verdade, a de 3 segundos é 1 segundo. É porque a gente tem uma percepção de abriu a luz, dá 1 segundo e fecha, isso é 3. Entendi. Então, na verdade, é uma cena de 1 segundo. Exemplo, eu peço para que você crie uma imagem. Essa imagem é uma imagem, vamos chamar de escultura, uma instalação de escultura, onde tem uma luz, tem uma cor, tem um figurino, tem um desenho, tem uma imagem que você está contando alguma coisa. E em 1 segundo eu consigo captar o que aconteceu contigo, o que é essa história, o que é esse acontecimento. Então, um exemplo. Aquela cena que o Enildo faz da cama, a cena final da menina, é uma imagem que numa cena de experiência com outra atriz, eu entrei na sala e eu vi essa imagem que o Enildo produziu. Falei, isso ficou em mim. Não é que eu anotei isso, ficou em mim. Na hora que eu vou fazendo a cena acontecer, ela volta. Ou eu anoto algumas cenas de imagem. Mas a criação de imagens, não é compensar, mas para trocar entre uma história em diálogo, a criação de peças fotográficas de acontecimentos de imagens, né, que possa contar uma história ou não. Também não há uma preocupação de dar para o público uma história. É um trabalho que o público fecha também o que ele quer fechar. Não tem uma resposta exata. Na cena da Eve, aquela cena da privada, o que aconteceu com esse cara? Porque a gente sabe o que aconteceu com o filho. Mas esse cara deixou essa mulher por saber que o filho tinha uma outra condição? O amor diminuiu porque veio uma situação de um filho? Ele caiu fora porque o filho não existe mais? O que aconteceu? Para você que é da direção e para os atores, vocês têm que pelo menos entender... A gente tem que entender que essa camada dá 10 aspectos e o público pode fechar. Sim. É aquela questão do Beckett, né? Todo mundo perguntava para ele quem era Godot, ele falou, se eu soubesse eu não falaria. Pode ser mulher, pode ser homem, né? Exatamente aquela questão. Se eu soubesse eu não falaria. Então você criar uma possibilidade que isso possa escorrer para essa identidade de espectador, né? E não público, né? O público é uma entidade existente. É o espectador ali com a sua viagem e ele criando significado com aquilo que ele está vendo. É um produto final do espetáculo? É, mas ele é vivo na experiência, ele é uma experiência. Né? Pode ser que eu mude alguma coisa amanhã, né? É um pouco esse lugar. E vocês montaram esse espetáculo, você comentou que não tinha verba, né? Vocês montaram na raça. Foi. Como foi? Porque a gente ganhou edital para outro espetáculo, para outro trabalho. No meio do caminho a gente estava sem nada e falou, vamos fazer. Então a gente tem uma coprodução da Escola de Arte Celso Lisboa, então tem um espaço, tem um material ali, que, nossa, é uma integração BAC e a Celso muito importante. A gente é uma sede que a companhia tem ali dentro, é um trabalho de laboratório que a própria companhia faz com a Escola de Arte. O que está sendo ensinado na Escola de Artes é o que ele produz ali como linguagem profissional para fora. Há uma integração dos atores profissionais em exercícios com os alunos. Tem uma série de relação ali, né, também. Então tem esse reforço da universidade não financeira e de estrutura. Uhum. E tem uma dívida que a gente fez. Falou, vamos fazer essa dívida e vamos fazer acontecer. Então a dívida está sendo paga, está andando. Então assim, vamos fazer, não vamos deixar de fazer. Né? Nunca foi essa questão. Então vamos fazer e vamos lá, a gente tem material suficiente, tem que comprar muitas coisas. É uma aposta, uma ficha técnica, tem umas 30 pessoas, né? E também é muito importante falar das colaborações do espetáculo, né? A gente tem o Júnior Franco, que é um artista visual, que faz o body projection no trabalho. A gente tem o Bruno, que trabalha com drone. A gente tem o Rafael Rodrigues, que é bailarino, coreógrafo, diretor, que vem fazer o trabalho das coreografias e da direção de movimento desse espetáculo. Sim, então esse trabalho de colaboração é muito importante. O trabalho de colaboração também é dos atores, porque essa dramaturgia amarrada eu posso até assinar, mas a criação do material é deles. A discussão desse, por exemplo, figurino, né? Não tem um figurinista que chegou para assessorar. É uma coisa que eu tomo conta, mas eu tomo conta com eles, porque desde a primeira vez que a Karina fez a cena lá da marca, da Gillette, foi aquela blusa. Aquela blusa é a blusa do processo e ficou na peça. Uhum. Então os atores já vêm construindo a sua narrativa na sua visualidade. Uhum. Eu costumo dizer, Carol, que você falou assim, o que compõe o teu trabalho? Se eu tiro algum elemento da cena que eu estou construindo e ela despenca, aquele elemento não tinha importância.
Então eu construí uma luz, eu construí um cenário, eu construí o trabalho que a gente faz também de ready-made, né? Que é aquele conceito do Duchamp, que é trabalhar com objetos prontos dentro da cena, e tem alguns ali que fazem a metáfora. Então, se eu coloco aquele objeto, eu tiro o objeto, a cena continua, ele não precisa estar ali. Mas se eu tiro ele, a cena despenca. Se eu tiro a luz, a cena despenca. Se eu tiro a música, ela despenca. Tira a geladeira, né? Geladeira. Aquela maravilhosa. Então, como eu construo uma cena onde toda a força estética conflui para uma ideia de importância, né? De qualquer elemento tirado fragiliza e cai. Então, para também não ficar um extra ali, uma coisa gratuita, né? Que não faz sentido nenhum. Sim. Ficar ali, só ocupando espaço também. Agora, acho que a sala de trabalho, de novo, é a grande experiência. A gente pode ler todos os livros, a gente pode ver várias referências do espetáculo de outros encenadores, né? Acho que o contemporâneo é isso, né? O século XX destruiu tudo e o que a gente está fazendo agora no XXI é juntar os cacos, né? Essa coisa de inovação é muito suspeita, né? Deixa eu te perguntar, quando é que surgiu... Você já trabalhou alguma vez antes desse espetáculo com pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais? Desculpa se eu estou falando o termo ainda. Não. Eu tive referências de... Na verdade, sempre tive muito receio, né? Todos os encenadores que fazem esse trabalho são muito acusados, né? Mas não receio de medo, mas o receio de, tipo, nunca caiu na mão, nunca teve esse lugar. Eu sempre achava muito delicado, falando, nossa, né? Tem um livro muito bacana, acho que é do José Tonesi, que é A Cena Contaminada, que fala exatamente desses corpos mutilados, ou corpos desconstruídos, né? Especiais, deficientes, algumas coisas assim. Também os termos eu não consigo deixar claro como se fala. Mas tem o Pippo Del Bono, que trabalha com isso. O Romeu Castellucci colocou num espetáculo uma anoréxica com 30 quilos em cena para fazer um espetáculo que tinha uma parte falando sobre o Holocausto, entendeu? Então, assim, são corpos que vão contar uma história, né? São corpos que vão ali trazer a sua fruição também. E a história do Vitor é uma história muito bacana, porque o Vitor, ele é um aluno da Celso, desde o início quis fazer teatro e foi explicada a condição dele, que tem uma deficiência motora, né? Bem comprometida, mas uma cabeça perfeita, e que a Celso aderiu à entrada dele na faculdade, ele está se formando, ele é um dos melhores alunos. Que bonito da Celso também, né? Abraçar a mãe dele contou que teve muitas instituições que, não, tem que trazer uma pessoa, e lá ele tem um suporte de uma pessoa, mas a integração dele, os trabalhos... E o que me trouxe levar o Vitor para alguma história é porque de 1 em 1 mês o Vitor me mandava uma mensagem falando que queria, se eu te conhecia alguma companhia, que ele queria trabalhar profissionalmente. Assim, a garra dele, né? Não foi uma escolha minha, foi uma escolha dele, foi uma busca dele. Então toda hora, eu levava para os professores da Celso. Falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com o Vitor. Não, vamos ver e tal. Todo mundo muito mobilizado, não sei o quê. Porque ele me pedia, ele falou, você sabe algum teste, você sabe alguma coisa dentro dessa condição que ele tem. Eu falei, não sei o que e tal. Aí quando surgiu a proposta de espetáculo, eu falei, vem. Eu não sabia o que ia fazer com ele. Não? Não, de cara não. Quando eu falei, o que a gente vai fazer o espetáculo... Você já sabia da história dele? Já, porque eu dou aula para ele. Não sabia do que tinha acontecido com ele. Só sabia que ele era assim. Sim, depois eu descobri... Aí quando eu fiz o tema, eu falei, traz ele pro espetáculo, eu vou fazer alguma coisa com ele. Mas essa história... Desculpa te cortar, é porque eu tô nervosa. Essa história que ele contou no final foi o que realmente aconteceu com ele? Exatamente o que aconteceu. Foi... Aí o que acontece? Quando eu falei que ia fazer sobre violência, eu já queria botar o Vitor em algum lugar. Quando eu falei violência, eu fiz, opa. Alguém me falou da história dele, que ele nasceu assim porque a mãe foi agredida. E aleatoriamente, assim, sem nenhum aspecto. E aí eu falei, tá aí. Eu não tenho espetáculo, mas eu tenho a última cena do espetáculo. Então eu tinha a última cena do espetáculo, que era o relato dele, e uma frase, que é a frase que está no espetáculo final. Me veio essa frase e eu comecei com a última cena do espetáculo. Eu não tinha espetáculo, só tinha a cena dele no final. Eu tinha certeza que a cena dele era no final. Pô, mas assim. Não tinha como não ser no final, porque a gente sai dali assim. É o dado de realidade, a força de realidade. E aí é ele mostrando a realidade, esse teatro que se embola com a ficção, com o documental. Mas rola esse medo mesmo, né? Porque o tempo sempre foi acusado. De
de usar uma situação... Como também aconteceu muito com o Eugênio Barba, o Peter Brook, da ideia do multiculturalismo, né? Sempre trabalharam com atores de diversos países, né? Isso é uso de apropriação cultural pelos europeus ou não é? Sempre teve uma... Mas tem uma questão histórica uma aí também, né? Que há pouco tempo, não estou lembrando ao certo com quem eu estava conversando sobre isso, sobre... Foi com a Carla, no curso dela, muito interessante. A questão da mulher barbada, a questão das pessoas, os homens gigantes. E ele assim, mas isso ia pro circo. Não era cruel, esse circo dos horrores, crueldade? Aí ela falou assim, não, Carol, era o único lugar que eles aceitavam. É verdade. Caramba! E aí caiu toda uma ficha. Não era isso, era um lugar que eles queriam, era pertencer ao artístico. Muito. Claro que deve existir 1000 histórias, né? Mas eu achei essa visão também muito interessante. Muito. De quantas vezes ele foi negado ao palco e ele não tá ali se sentindo, ele é o ator. E a acessibilidade também, né? Que nos cursos de teatro, geralmente, não tem, assim, né? Sim, sim. Porque você pode ser acusado de pegar carona no problema dele. É e tudo isso. mais. Não é isso. Eu tenho, né? O relato tá aí. Você tá dando a oportunidade dele contar pediu, a história dele. Eu tinha como fazer assim. E aí calhou. E aí primeiro eu pedi permissão para a mãe dele. Aí a mãe dele fez um depoimento com 20 pessoas na sala de trabalho, todo mundo chorando, que ela deu um depoimento muito emocionado. O Vitor é mega resolvido com isso, contou para o cuidador dele como é. Ele fala com dificuldade, ele evoluiu muito como uma fonoaudióloga. Trabalhou com ele. Os pais são sensacionais. O trabalho que tem com ele. O próprio Vitor é um encanto. O Vitor é... A gente já ali não consegue mais identificar ele como, sabe, uma pessoa... Diferente, muito natural, né? muito natural. O Vitor é daquele jeito lá e tal. Então, é a forma dele. Então, isso já virou natural. Por exemplo, hoje eu fui lá conversar com ele, que ele precisa segurar mais o texto, tá falando muito rápido, a projeção tá acabando antes, e que eu tenho que fazer um treinamento dele olhar a projeção antes. Falei para ele segurar um pouquinho a música, vou marcar com ele amanhã de novo, não sei o que. Ator. E também ninguém tem essa condição com o Vitor, constrangida pela... Sabe, ele ensina isso. Ele mostra pra gente como lidar com ele. Né? Isso é incrível. Eu cresci, né, em um ambiente que tem pessoas surdas, autistas, cegas, porque minha mãe é professora de surdos. Então, eu acho incrível esse trabalho de você fazer esse link, né? De pegar a pessoa, não, vamos fazer sim, vem cá, tem espaço para você, vamos fazer. E tirar um pouquinho essa ideia assistencialista, não é esse assunto. Não é. Às vezes mas não é também. Sim. Acho que essa ideia da integração, ela tem que, por exemplo, do Vitor partiu de uma necessidade dele, do motivo que aconteceu, casou tudo, foi perfeito, vamos embora, vamos para frente. Né? Então, assim, tem projetos assistenciais sobre isso, mas tem muito campo e muita abertura. Os colegas que eu adoro, o Grupo Muitará, faz um trabalho incrível com máscara para surdos, né? Sério? Eles têm um projeto que eles fazem, porque a linguagem da máscara é uma linguagem com a possibilidade de ser silenciosa e tal. Então, a máscara é uma condição de um trabalho... O Vacari também faz um trabalho de máscara. Maravilhoso, também um pesquisador de muitos anos. Né? Já fiz um curso com ele de máscara. E é muito legal a gente entender isso, quantas possibilidades a gente tem no nosso... O teatro, né, a cena é uma pizza gigante, que tem várias fatias. O pessoal que trabalha com a máscara, o pessoal que trabalha com performance. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que a máscara, o universo do clown, do bufão, é um universo que chega mais próximo, de uma zona mais popular, mais direta, que ela é mais próxima desse público. Como a Carol falou, precisa existir um espaço de educação da arte contemporânea. Porque a arte contemporânea não é uma arte da habilidade, é uma arte da inteligência, do conceito. Então, uma outra forma, né? Não é um Michelangelo que é talhado na pedra e você vê ali a habilidade. É, às vezes, uma ideia. Uma ideia, né? Então, qual o peso e valor disso? Um cara que quebra uma pedra e outro que tem uma ideia cirúrgica sobre um Vic Muniz, fazer uma coisa com macarrão, com um monte de diamante, e fotografar. Qual é a dimensão de valor sobre isso? A gente se embanana.
né? A gente se embanana um pouco nisso. Por isso que eu acho que quanto mais acesso a gente tiver, mais a gente vai entender. É muito interessante quando você vai para fora, você acha que cena contemporânea pode ser uma coisa dos jovens, ter uma coisa mais radical e tal, e você vai num espetáculo super diferenciado, louco, e né, sem lé com cré e tal, você vê um monte de cabeça branca na plateia, um monte de senhores assistindo lá. Aqui as pessoas é para minha mãe, acho que não, ela vê novela e tal. Então é um avanço. É por isso que você me perguntou, seu pai, seus pais têm a cabeça... natural nosso, é natural nosso. O meu pai, ele tende a ir para um espetáculo querendo ver início, meio e fim. E aí eu comentei sobre o seu espetáculo, eu já falei, não vai com essa ideia de início, meio e fim, não. Mas ele quer assistir, minha mãe também. Mas é importante de novo falar, a gente teve muita coisa acontecendo dessa maneira, ainda tem e aonde você acha que a cena contemporânea vai? Qual o futuro da sua cena contemporânea, do seu olhar, e em relação ao Brasil? O que você acha? O que você acha? O que você espera? Não, o que eu espero é diferente do que eu acho, porque o que eu espero é que a gente consiga construir editais públicos, escolas. As galerias fazem seu trabalho, mas tem um educativo aí que precisa acontecer, editais que olhem para esse lugar. Como tem muitos editais hoje em dia, olhando para questões importantíssimas de representatividade, questões periféricas, questões... Né, nunca se ganhou tanto edital em programas de periferia, comunidade, e né, o trabalho que está se fazendo perfeito, muito bacana, era muito centralizado muitas vezes, mas também tem outra fatia. Fatias como grupos e companhias que têm 30, 35, 40 anos, se eu sou um jovem, eu olho para uma companhia que tem 35, 40 anos, que está sustentada, que todo mundo tem onde morar, tem onde comer, eu sigo o caminho, porque eu sei que quero chegar onde chegaram. Uhum. Se eu também não tenho editais públicos de manutenção desses grupos que têm essa idade, esse tempo, né, essa jornada, como é que fica um jovem olhando para o futuro? Peraí, eu quero ser quem? É difícil. E outro, a contemplação de pesquisa de linguagem. Porque também essa ideia de fechar um produto o tempo inteiro é complicado. A gente tem muitos editais que levantam a bola de construção, de inovação e de espetáculos, mas não tem editais que fazem a manutenção. Então, monta um espetáculo e eu preciso agora de editais que façam ele circular. Que eles tenham 2, 3 anos de vida. E que o próximo aconteça. Faça a manutenção do próprio grupo, do próprio grupo, da exposição dessa linguagem, do debate. Né? Não adianta... e é muito importante as escolas estarem abrindo isso. As escolas de teatro. Por quê? Se eu tenho uma escola de teatro, eu empurro para o mercado. O único mercado consistente é Netflix ou Rede Globo. Consistente. O resto é essa ação que a gente constrói entre amigos e tudo mais, e projetos paralelos. Se eu não tenho a coragem de apontar, como eu falei na década de 80, esses caras criaram o rock nacional que não existia, se juntaram para criar. Se eu não tenho esse lugar, que é o que eu incentivo lá os alunos, a gente incentiva, bicho, o abacaxi é seu, descasca, monta seu grupo, monta seu festival, bota essa linguagem para cena, pega a sua comunidade local e bota ela para assistir isso aí que você falou, do experimento que você fez. E por que não? Olha em Inhotim. Europa não tem Inhotim. Olha o que a gente tem. Incrível. Não entende? Conheço, sou louca para ir. Olha o trabalho que a gente tem. Não tem como não se encantar com uma obra da Adriana Varejão, que não tem como se cantar com a performance do Paulo Nazaré, que não conhece, vai atrás. Entende? Só que não chega. Não chega. Parece que falaram que é um negócio para 2 ou 3. Então acho que a gente tem que fazer esse esforço, tem que abrir esse lugar. E também a classe, também é ajudar esse processo. Vai lá ver. Aí um aluno chega, nossa, não entendi nada, achei horrível. Calma, aprecia, mastiga, vai de novo. E às vezes a pessoa também não tem a maturidade que ela precisa, né, para poder olhar aquela obra. Você pega um garoto do ensino médio e dá José de Alencar, ele vai odiar a literatura brasileira. Porque José de Alencar, 3 páginas, vai falar do cenário. Exatamente. Iracema, não sei o que, a Índia, as águas, não sei o que, o cara acha um saco. Dá uma coisa mais palatável para que depois ele vá para frente. Não adianta você chegar ali no início da graduação com 17 anos, você enfiando uma teoria extensa e pesada para o aluno, vai calculando ele devagar. Então, acho que isso que a gente tem que fazer, porque senão você mata a plantinha botando muita água. Também, exatamente. sabe? Regando demais. Então, acho que é um processo, gente. Aí a gente está falando de 50 anos.
Vamos pro nosso jogo? Vamos. Mas antes do jogo, eu queria saber, você tem alguma história sobre espera? Porque a gente tem esse contexto aqui do Godô. Você tem alguma história na sua vida sobre espera? Ou algo que você ainda esteja esperando que aconteça? Não sei, tem uma história meio bizarra sobre espera. Conta aí. Eu tava numa festa muito louca na casa dos amigos, e tal, festa de teatro e tal, 2 andares de uma casa, e eu tava muito apertado. Aí eu fui pra porta do banheiro, cara, não abria um banheiro. E eu comecei a bater na porta, eu falei, achando que era um amigo meu, aí fiquei muito tempo na porta, eu tava quase, cara, não tinha como, eu falei, eu vou me mijar aqui. Eu bati na porta, socando na porta, aí eu comecei a gritar, sai daí, cara, não sei o quê, pô, tu vou me mijar na porta, não sei o quê, ó, vou mijar na tua porta, não sei o que, achando que era ele. Quando abri, a avó dele, de 80 anos, falou, ei, meu filho, o que houve? O que você tá falando? Você tá falando comigo? Ninguém sabia que a avó dele estava na casa. Durante a festa inteira, muito louca, a avó dele estava em algum lugar dormindo e foi pro banheiro. E eu fiquei nessa espera maluca. Quando ela saiu, eu não tive o que fazer, eu só empurrei ela e fui fazer xixi de porta aberta, ela ficou me olhando. Aí, quando eu acabei, eu falei, pô, desculpa, ela bateu na porta e sumiu de novo no meio da festa. Mas eu fiquei esperando muito tempo no banheiro. Uma entidade, né, amor? Do nada, uma festa super louca, uma avó. Uma vozinha, ei, o que você tá me chamando aqui? Você não espera, um tipo de espera meio doida que passou comigo. Agoniante, né? Muito. E aí agora a gente tem o joguinho, que é sem espera, que a gente fala e você responde rapidinho. Beleza. Uma data. Uma data? É meu aniversário. Qual é? 15 de janeiro. Então é Capricórnio. É Capricórnio. Isso. Uma comida. Comida japonesa. Uma mania. Uma mania, blusa preta. Um ator. Um ator. Acabei de pular. Ai, são tantos, né? O primeiro. É o primeiro que vem. Daniel Day-Lewis. Uhum. E uma atriz. Uma atriz. Liv Ullmann. Um espetáculo. Um espetáculo. Pode ser um que você assistiu, pode ser o que você faz, dirige. Ultraviolence. Um espetáculo, Artimanhas de Escapino. E foi montagem de quem? Do Daniel, e a gente faz até hoje o espetáculo, lá dos Atores de Laura. Posso falar um segundo espetáculo também, Romeu e Julieta, do Grupo Galpão. Ai, maravilhoso. É um grupo que a gente olha e pensa no futuro, né? Perfeito, 40 anos vão fazer agora. Amo. Exatamente. É uma grande referência. E é um grupo que se consegue se manter exatamente pelo apoio e incentivo. Né? Exatamente. Imagina se não tivesse como eu ia olhar para o futuro e falar, vale a pena, vamos nessa. Verdade. Um livro. On the Road, do Jack Kerouac. Um filme. Um filme? Sacrifício, do Tarkovsky. E uma série que você esteja assistindo e que... Não estou conseguindo assistir nenhuma, mas uma série... Pode ser Black Mirror? Pode ser Downton Abbey? Black Mirror é contemporâneo, né? Não. E como caiu no gosto popular? Foi. Ele falou Black Mirror e fiquei assim também. Mas eu dei um mais classicão, Downton Abbey também. Essa eu não conheço. Que é interessante. É que eu sou fãzinha de Black Mirror e agora eu pensei, nossa... É uma loucura, né? É uma loucura. Nossa, daria uma conversa boa sobre isso, Sim. né? Porque caiu no gosto, né? Sim. Todo mundo conhece. Virou modinha, né? Virou modinha. E é uma... Legal, muito interessante. Inspirou muitas pessoas. E são episódios que saem da caixinha mesmo, né? Mas tem séries mais antigas, mas eu queria falar... Tô falando aqui uma que eu conheço tal, mas eu podia falar agora uma do meu coração, essa que marcou a minha vida, que é o Twin Peaks. Lá atrás, na década de 90, e hoje tem umas comemorações que é do David Lynch, né? Muito importante. Assim, são referências, né, que ficam, né? Sim. No seu inconsciente acaba trazendo o seu Às trabalho, vezes você tem uma ideia e alguém te fala, ué, mas isso é de coisa. Pode ser.
E também tem uma coisa muito interessante esse cena contemporânea que a gente está falando, que é esse despudor das referências, né? A gente tem que tomar cuidado, que a gente fala assim, a imitação às vezes é uma citação, tem uma diferença. Uma inspiração, né? Exatamente. Né? As referências estão arreganhadas, às vezes você está citando alguém em cena, né? Sim. Então, agora, assim, esse papo que deixa de nossa cabeça borbulhando mesmo. Mas a gente vê que é mais simples do que parece, né? É só sair um pouco mesmo dessa linearidade, desse mundo Disney, desse mundo que a gente cresceu com essa coisa vendável, né? De filmes, de final feliz, e sair dessa caixa. E com o seu trabalho, você realmente faz a gente sair dessa caixinha, pensar, é provocador, é incômodo, sim, mas a arte, ela não é só confortável, ela precisa incomodar também. Eu acho que ela Fale é uma uma pergunta, frase, uma frase aí para quem está assistindo a gente, uma frase que você queira deixar para esse ano, ou que inspire você. Uma fala final para... Eu acho que eu vou falar uma fala que tem uma frase que eu acho meio trágica, meio forte demais, mas eu até esqueci de quem é. Mas eu queria falar também um pensamento, mas eu queria começar com essa frase, que é aquilo. Acha aquilo que você ama e deixa aquilo te matar, né? Ou acha aquilo que você quer ou deseja e deixa isso ir até o fim. Eu acho que se demora muito tempo para encontrar alguma coisa. Mas quando encontrar, não larga aquilo e vai até o fim. Tem muitas coisas que acontecem no meio do caminho, seduções. Um dia eu estava conversando com um dos integrantes do grupo Galpão e ele falou, a gente estava falando do Galpão, se o Galpão estivesse no Rio de Janeiro e São Paulo, acho que a gente não conseguiria ser o grupo Galpão. A gente ficou 15 anos ali onde o teatro não existia, ali em Minas, não era aceitável, então a gente foi se solidificando para ter uma base, aí veio o Gabriel Vilela e puf. E aí a gente conseguiu ter uma base antes, mas não sei se antes, com a sedução que hoje tem, a gente conseguiria... Então às vezes a gente troca muito de opinião, e hoje trocar muito de opinião é muito cool. E às vezes você tem a coragem de achar o que você quer, por mais que seja contramão total, que seja algo que tua família fala, não, mas cara, o tal tem que pagar a conta. Ah, não, mas tem que pagar a conta. As pequenas justificativas que a gente faz vai distanciando de uma profundidade que a gente apostou e sonhou lá atrás, quando a gente tinha mais coragem do que agora. Então, eu me sinto vitorioso quando eu penso que aos 41 anos, 42 anos, eu continuo vivendo do teatro e fazendo aquilo que eu apontei anos atrás. Estou falando que tem sucesso, não estou falando que é a melhor coisa do mundo, mas eu me sinto bem nesse lugar, de falar, por conta de tudo onde eu vivo, as pessoas que eu tenho, eu consegui continuar sendo um diretor de teatro, um ator, ter um grupo, fazer um trabalho de pesquisa, ser um professor, deixar as coisas que o tempo atravessem, né? É isso, a conta é quase 10 anos com os atores de Laura, 17 anos no Miguel Falabella, já 7 anos na Celso Lisboa, tem quanto anos de companhia. Essa extensão é uma extensão que eu olho e falo, nossa, tem uma solidez. E ainda falta muito, né? O Bob Dylan tem uma frase maravilhosa que a gente pode falar aqui também, que é: se você, quando você levanta até quando você for dormir, se você no meio disso faz o que você gosta, você é bem sucedido. E é muito fácil falar assim, eu faço o que eu gosto. Eu quero ver a gente manter saudável, de uma forma saudável e feliz, fazer o que a gente gosta. Não se estrupiar, não se... E às vezes a gente acha que não vai rolar e continua, que daqui a pouco vai rolar, vai estiar, vai passar, vai rolar. Então eu acredito que refina o teu trabalho, refina o seu tempo, persiste. A gente não está falando de teimosia, a gente não está falando do Einstein que falou assim, fazer uma coisa repetidas vezes e ter resultado diferente é a maior loucura que existe. Não, não é isso, não. Você não está fazendo a mesma coisa. Cada espetáculo é uma nova experiência. São algumas pessoas que vão ver lá o trabalho e falam, nossa, que maneiro, eu quero ver essa galera de novo. Você monta um novo trabalho, você vai abrindo, você vai abrindo, você vai abrindo. Ler biografias, você vai ver que todo mundo que passou um monte de pendenga avançou e se transformou em Vitor Hugo, em fulano de tal, esse ciclano de...
Mas a história está lá, passou dificuldade. O Marx fala na biografia dele que ele nunca falou tanto de dinheiro sem o dinheiro. Tipo assim, ele nunca falou tanto de capital sem o capital. Então, assim, você consegue construir uma coraça maior, uma resistência maior sobre o teu processo, sobre a tua escolha, né? Então, acho que essa travessia do tempo, esse refinamento do tempo, ter a coragem de seguir, é um tempo, né? O tempo vai te modificar, te levar para algum lugar. Nossa, essa filosofia que você levantou agora foi muito para mim, assim, eu precisava muito ouvir isso. Porque às vezes a gente se boicota, né? A gente que tá começando agora, a gente às vezes, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô seguindo pelo caminho certo? Será que eu sou boa nisso? E aí chega um momento que você, não, é isso. Aí chega um momento que a gente fica com essa insegurança. Normal, mas também constrói a solidez, né? Quando você está no casamento, vamos pensar em separação, constrói solidez. Quando você está num trabalho, fala, nossa, vou sair, constrói solidez. Mas quando você olha um Odin, do Eugênio Barba, que os atores hoje estão com 60, 70 anos, e a companhia em 2024 faz 60 anos de existência, com o mesmo corpo de atores, pelo amor de Deus, todos são mestres do seu próprio trabalho, todos são a construção do seu trabalho. Quando você vê um Moitaral Érica, o Vinícius lá, quando você vê um Lume, nossa, o Lume, que é o Lume, o grupo Sim. Lume, o Simeone, o Ricardo, tudo, o Renato, aquele pessoal consistente, transformou o teatro brasileiro, e outros diretores e outros. Você fala assim, nossa, isso não é sucesso, não é estrutura sobre o tempo. Todos, com certeza, têm histórias de desistência, de faço minha mala, vou, não vou. Isso é natural. Então, assim, eu acho que é esse o caminho. Vai, acredita, vai. Tira esse lugar da carência que eu preciso de uma aprovação absurda, o mercado tem que me dizer, o Cristo, não sei o quê. Calma, vai levando, vai mostrando que você tem, vai consistente naquilo que você vai se mostrando, porque não adianta também pulando de espaço para lugar, mudando, você não finca a bandeira, você fica solto, você fica um pouco um bote à deriva, né? Não estou falando da ideia de achar, de tentar buscar, você pode buscar, mas quando achar, vai até o fim. Acredita, né? Acredita. As pessoas que mais eu admiro, que eu tenho suporte, enfim, são pessoas que continuam na sua estrada, acho que a palavra é coerência com aquilo que você está traçando. E verdade, né? Verdade. Acreditar e fazer o seu trabalho trazendo Total. essa verdade, né? Outro cara que eu adoro, que é o Mário Bortolotto, de São Paulo, dramaturgo, você vai ver o cara tá há 30 anos ali, na coerência dele, na condição dele, de processo das peças dele, no bar dele, no teatro dele, fazendo criando a resistência, porque é uma condição, né? Pode ser uma sina, talvez, mas cuidado também para não se desviar muito fácil, é um mundo muito sedutor. Hoje eu vejo alguém fazendo uma peça, daqui a pouco o cara vira para um lado, faz um canal, e aí também não aposta no canal, aí ele sai, vai para outra. Calma, então foi para o canal, então vai para o canal, vai, tenta 5 anos. Não, mas é muito tempo, que é muito tempo, né? Se a gente pensar que tem os caras fazendo miséria aí, tendo coisa aos 80 anos, agora sim, sólidos, não sei o quê, eu estou na metade do caminho. É verdade. Né? Nós temos um presentinho para você do Godot. Ah, meu Deus, que legal, vocês são demais. Ai, posso abrir? Claro. Quase. Ai. É uma cachaça Ai, de Paraty. Que maravilha, que delícia. Vamos cheirar. Só puxar. Só puxar? É. Gabriela. Muito obrigado, adorei. Foi muito bom conversar, desmistificar um pouco. Eu acho que a gente conseguiu trazer todo o seu processo criativo para uma linguagem que acho que quem vai assistir, desde da pessoa estudiosa da parte contemporânea até quem não tem contato, eu acho que vai, no mínimo, ficar atiçada com a pulguinha aí para conhecer mais. No mínimo, ela vai sair diferente do que ela entrou, pelo amor de Deus. Nossa, obrigado. E eu fico muito feliz de você estar na cena aqui do Rio, e eu acho que o seu trabalho tem que viajar ao Brasil. Eu acho que realmente precisa desses editais que acreditam em grupos, e o seu trabalho tem tudo para ter uma vida longa
aí, com certeza, igual o Galpão, igual tantos outros grupos. Eu acho que eu vejo um futuro bem bonito para o seu grupo. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês, falar que é muito especial nesse movimento de podcast. A gente não tinha um de arte e teatro. Vocês são um encanto, assim, fazem de uma forma maravilhosa, um acolhimento. E falar que eu espero o melhor para vocês, vocês bombem, que esse canal exploda, que vocês consigam essa consistência, essa trajetória aí, que colegas venham aqui levantar a bola. Né? Ai, obrigada, João. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer um pouquinho melhor também, discutir sobre a sua arte. E é isso. Obrigada a você que assistiu até agora ao nosso encontro aqui com o João Marcelo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, que isso é muito importante pra gente. E viva a arte! Viva a arte, viva a cena contemporânea, vamos viva o teatro! Em qualquer lugar. Obrigada gente. mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por ouvir. Até aqui. Tchau.